Gênesis capítulo 14. Diz assim: Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedor, Laomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semebe, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoá. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Quedor-Laomé, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Quedor-Laomé e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé Kiriatim e os Oreus no monte Sei, até El-Parã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a En-Mispat, hoje chamado Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus, e viviam em Azazon-Tamar. Então o rei de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim, Belá, também chamada Zoá, se prepararam para batalhar no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedor-Laomé, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados e caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manré, o amorreu. Manré e seus parentes, Escol e Ané, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Quedor-Laomé até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedor-Laomé fugiu, mas Abraão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta a Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens e mulheres e outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com Quedor-Laomé e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao encontro do vale de Savé, conhecido como o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou os seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, Yahvé, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens
Ané, Escol e Manré, meus aliados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da tua palavra. E oramos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ensine a guerrear pela fé. A ter uma fé ousada. De alguém que, pela fé, aprende a batalhar crendo, permanecendo fiel, amando os nossos e entrando na batalha por eles, nos ensina a vencer a insegurança, a ansiedade, a paralisação e nos ensina a enfrentar as batalhas da caminhada, confiando que o Senhor é o general do nosso exército, que o Senhor é aquele que guerreia as nossas guerras e por isso não precisamos temer. Que essa palavra ensinada por Moisés, aquele povo que se preparava para entrar na terra prometida e guerrear contra gigantes e povos poderosos, servindo de ânimo para andar e guerrear pela fé. Assim essa mensagem nos ensina a viver também assim. Uma jornada que atravessa os desafios e as guerras da vida, com o coração cheio de confiança de que o Senhor está conosco. E tendo o Senhor ao nosso lado, nós não seremos abalados. Em nome de Jesus. Amém. Que texto incrível, irmãos. Especialmente porque todos nós enfrentamos guerras. Algumas guerras são externas, crises financeiras, problemas familiares, desavenças no casamento, filhos que se levantam contra nós, ameaças, perdas, prejuízos. Quem não enfrenta guerras? Guerras fazem parte da nossa jornada. Muitas vezes elas vêm colocar em xeque a nossa fé. E quando a nossa fé encontra as guerras, o que ela revela? Ela revela insegurança, ansiedade, medo, paralisação, ou até nos leva a descrer e abandonar a nossa fé, ou ela nos estimula a firmeza, a coragem e a dependência em Deus. É sobre isso que esse texto nos ensina nessa manhã. Gênesis 14 é um dos textos mais surpreendentes e até interessantes da história de Abrão. Um homem de fé, que especialmente a partir do capítulo 12, quando ele recebe um chamado para caminhar pela fé, ele começa a experimentar vários testes da sua fé, dos quais a gente tem caminhado por eles aqui, ao longo da nossa série de exposições na vida de Abrão. E esse teste, que é o terceiro teste de Abrão, é o teste da guerra. Como ele agiria diante do levante dos inimigos? Um homem de fé envolvido em um grande conflito militar. Detalhe, irmãos, é a primeira guerra da história da humanidade, segundo a Bíblia. Porque a Bíblia vem construindo que uma das consequências do pecado são os conflitos, o desamor, a desarmonia entre os homens e a guerra. Adão se torna, que antes era carne da minha carne com Eva, entram em conflito. Agora o desejo será contra o teu marido e ele te dominará. É assim que se manifesta o pecado no casal. Depois um irmão mata o outro, Caim mata Abel. Depois a gente vai ver que pelo desejo de glória pessoal e domínio, a descendência de Caim, ela é de povos guerreiros e violentos. Ao ponto que, em Gênesis capítulo 6, Deus precisa fazer o dilúvio para acabar com tamanha maldade.
Mas os conflitos não param, pelo contrário. Aqueles conflitos que antes eram familiares, eram das tribos, agora se tornam, pela primeira vez na Bíblia, guerras. E é interessante quando a gente vai pensando no conceito de guerra que a Bíblia estabelece, é porque guerra, ela está dentro do domínio de Deus. Quando você lê Deuteronômio 28 e 29, as bênçãos e maldições, que estabelece como Deus olha a guerra, você vai ver que o próprio povo de Israel é advertido para que não se rebelasse contra o Rei dos Reis, o Senhor, porque caso se rebelasse contra Deus, os seus inimigos viriam contra ele e os dominariam e os levariam cativos e exilados para outras nações, o que de fato acaba acontecendo no final da história do povo de Israel no Antigo Testamento. Agora nós olhamos um povo rebelde, que é Sodoma e Gomorra, sendo assim descrito desde Gênesis capítulo 12 e 13, recebendo o devido juízo contra a nação, aquelas cidades que se rebelavam contra a autoridade divina, porque eram assim descritos, como povo rebelde, pecador. Agora, Deus de alguma forma usa as nações poderosas, ou permite que as nações poderosas invadam a região da Jordânia, servindo como uma espécie de juízo, ou primeiro juízo, contra a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus acaba operando de forma que nos ensina muito nesse texto, porque vai mostrar um texto onde Deus guerreia a guerra para defender Abraão e Ló. Não é uma guerra que, apesar de a primeira vez que Abraão é apresentado na história como um grande guerreiro, a gente fica até espantado, porque o Abraão de capítulo 12 e 13, que ele parecia medroso, se lembra eles... Vocês lembram como ele reagiu quando ele chega no Egito e ficou, será se Faraó vai querer pegar a minha esposa e ele vai me matar? Ele parecia um homem tão medroso, agora ele é um guerreiro nessa história. Com 318 homens muito poderosos de guerra para enfrentar um exército de uma colisão de quatro reis, 4 cidades, naquele período muito fortes, e Abraão com 318 homens debela aquela guerra, desfaz aquele levante, e que fica muito claro no texto que é pelo poder de Deus. E Moisés ensina essa história para um povo que, em que momento Moisés está pregando essa história? Por meio desses textos. Quando Israel vai entrar na terra prometida. Eles estão no vale, na beira do deserto. Canaã já está à frente. Estão voltando para Canaã, depois de ter passado anos no Egito. Moisés libera eles no Egito. Eles atravessam o deserto. E quando eles sobem para olhar Canaã, eles olham que eles eram homens poderosos. E eles viram a si mesmos como gafanhotos diante daqueles homens. E essa história aqui, ensinada por Moisés, da vida de Abraão, servia como um encorajamento naquela época para o povo de Deus, na época das invasões para Canaã, de que eles poderiam entrar em Canaã com ousadia e coragem, mesmo sendo um povo simples, como o povo de Israel, porque a guerra não seria deles, mas o próprio Deus guerrearia as suas guerras e dariam vitória na conquista de Canaã. É isso que está sendo ensinado naquela época, essa mensagem que está sendo dada por aquele povo, sabendo que se eles tivessem fé e obediência a Deus, eles seriam vitoriosos. Aqui, a fé de Abraão está sendo colocada em teste, e que vai nos ensinar 3 lições, que nós vamos percorrer por elas. Nas nossas guerras, nós precisamos crer,
amar, permanecer fiel. Você pode dizer comigo? Nas nossas guerras nós precisamos crer, amar, permanecer fiel. Primeiro lugar, creia quando estiver nas suas guerras. Creia. Precisamos de uma fé que entra na guerra. Estamos vivendo um momento ali de grande tensão na região da Jordânia. Por quê? Eu tinha preparado aqui os slides, não sei se você já está conseguindo ter acesso a eles, mas o primeiro mapa vai mostrar que esse exército formado pelos reis da Babilônia, de Elazar, de Elão e de Goim, eles são cidades-estados que pegam toda a região da Mesopotâmia. Essa colisão é a colisão que vai formar o que em pouco tempo vai se tornar o grande império babilônico, liderado pela cidade de Babilônia. Naquela época, quando a gente fala de reis, a gente imagina grandes regiões, mas naquela época não era assim, é muito antigo. Eles eram reis tribais, eram reis de cidades. E eles se uniam para dominar as regiões. E naquele momento esses reis poderosos, da Babilônia, entre outros, eles estavam invadindo ou conquistando novas regiões. E eles descem para a região da Jordânia, onde fica Sodoma, Gomorra, Moabe, Amon, a parte de Canaã, porque ainda não é Israel, eles não são nação ainda, a parte de Canaã, indo até embaixo na beira do deserto, já chegando quase no Egito, e ele sai com aquele exército poderoso. Aquele exército, segundo a história em textos paralelos, um exército de uma cidade-estado dessa, tinha mais ou menos de 500 a 1.000 pessoas. Provavelmente nós estamos falando de um exército de talvez 3 a 5 mil soldados treinados, avançando naquela região, poderosos. E eles vão com uma série de conquistas. Eles entram para guerrear. Em primeiro lugar, essas forças que vêm do norte, eles progridem para o Vale do Sidim, que fica na beira do Mar Morto. E eles fazem a primeira conquista de toda aquela região. Um exército poderoso conquista toda a terra. E por 12 anos, é o que vai mostrar o texto, eles dominam aquela região, até que há um levante contra alguns povos se levantam contra eles, e eles voltam de novo para uma segunda invasão, 12 anos depois. Quando eles voltam 12 anos depois, eles têm um segundo confronto no Vale de Sidim, ou na beira do Mar Morto, e eles continuam naquela época, então, a invasão, conquistando do lado direito do Mar Morto, toda a parte de Moabe e de Aminon, descendo até a região de El-Parã, que é já lá embaixo, quase no Egito. E depois eles voltam, conquistando o outro lado do Mar Morto, pegando a parte onde está, por exemplo, Abraão e os aliados de Abraão, voltando para a Mesopotâmia. Era um exército poderoso fazendo um grande avanço destruidor de guerra. E quando eles passam por Sodoma e Gomorra, em especial, essa tensão desse exército vai aumentando na história. Meu Deus, imagina, você é daquela região e sabe que lá vem Kedorlaomer, que parece ser aquele responsável por o domínio dessa região. Lá vem o rei da Babilônia, lá vem toda essa turma invadindo, eles vêm matando, destruindo, eles vêm saqueando, e aquela expectativa, meu Deus, eles estão vindo na nossa direção, as notícias estão chegando, aonde eles passam, eles vão destruindo e vão saqueando, e quando eles passam por Sodoma e Gomorra, eles saqueiam quem? Saqueiam Ló, tudo de Ló, do sobrinho, daquele que é uma espécie de filho de Ló, de Abrão, alguém que era do coração de Abrão, que veio com ele para a terra prometida,
E quando Abrão fica sabendo disso, ele resolve entrar na guerra. Ele teria a opção, talvez, de dizer: essa guerra não é comigo. Ninguém mandou Ló ir para a terra de Sodoma. Eu disse para ele, talvez, aquele povo não presta. Mas quando você vai para o capítulo 13, você vai vendo que Ló, ele vai construindo as tendas dele devagarzinho. Ele vai botando um pouquinho para o lado, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o lado, porque assim funciona o pecado, né? A gente vai, constrói um pouquinho a tenda para cá, um pouquinho para lá a tenda, um pouquinho para lá a tenda, até chegar em Sodoma. É assim que o pecado funciona em nós. A gente está de passinho em passinho. A gente não se lasca de uma vez, né? A gente vai dando um passo de cada vez, né? E cada vez se aproximando mais do abismo. E quando ele está ali, ao saber que seu sobrinho Ló tinha entrado cativo, e o interesse bíblico não está no interesse das guerras aqui. Porque Deus está preocupado com a guerra de Rússia com a Ucrânia. Não, ele está preocupado com o projeto do seu povo. A grande questão aqui é porque Ló tinha sido levado cativo. Aquele que era parte do povo de Deus, ainda que lameado em Sodoma, ele era parte do povo de Deus. E no seu impulso, o impulso de Abraão é de agir com prontidão. Ele não é de uma emoção, mas de uma confiança das promessas. Porque qual eram as promessas? Ele sabia que lá no capítulo 12, dos versos 1 a 3 mais ou menos, Deus diz para ele: eu abençoarei quem te abençoar, e eu amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem a você. Ele confiando nas promessas de que Deus era com ele, para proteger a ele mesmo e os que ele abençoava, confiando em Deus. Ele enche o coração de fé. Reúne 318 homens. Ele age com fé, ele move em ação, mesmo tendo um exército numericamente inferior ao exército de Quedorlaomer e da colisão de reis. Mas mesmo assim, confiando em Deus, ele persegue. É um percurso de volta na direção de Dan, que dá mais ou menos o percurso de uns 240 quilômetros, perseguindo aquela força. E o texto, ele não vai destacar o quanto que Abraão era um grande guerreiro somente, ou o quanto que os homens eram fortes, mas pelo contrário, ele vai mostrando como havia um movimento de Abraão cheio de fé e de confiança. E ele vai, alcança esses reis, destrói os reis, porque diz o texto, dá a entender inclusive que os reis foram mortos na batalha, foram destruídos os exércitos poderosos por Abraão e 318 homens, quando ele faz inclusive um grande estrategista de guerra, dividindo o exército dele em porções, atacando por lugares diferentes. Dá um excelente Netflix para a gente assistir essa série, né? É emocionante. Ele divide, se prepara para atacar e ele avança nessa guerra estrategicamente e tem uma grande vitória nacional, que abençoa não somente Ló, preste atenção como Deus fez, mas salva todas as cidades da região. Por isso, como já dizia a promessa a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando Deus vai para abençoar o seu povo, ele acaba abençoando todo mundo em volta, né? Glória a Deus. Só que quando acaba a história, ele, depois dessa grande vitória de fé e de confiança, vem Melquisedeque. Melquisedeque, que é um rei, a gente vai dar mais para frente discutir sobre ele, um sacerdote rei da área de Salém, que tem sido entendido quase em unanimidade na academia, que Salém é Jerusalém, era o rei de Jerusalém naquela época, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Interessante, que mesmo sem ele ser da família de Abrão,
aquele que Deus levantou é alguém que conhecia o Deus Altíssimo. Ou seja, de alguma forma, isso serve para a gente aprender, irmãos, que a gente acha que Deus está dentro do nosso gueto. Eita, que eu vou falar uma coisa agora que é difícil de compreender. A gente acha que Deus está dentro da igreja, por exemplo, evangélica, né? Mas, está vendo Abraão? Abraão é aquele que Deus chamou para começar seu povo, mas havia um tal de Melquisedeque, que também adorava o Deus Altíssimo de outro lugar. Tanto que tem um livro chamado Fator Melquisedeque, como é que Deus se revela na escritura, né? Vale a pena ler esse livro. E Melquisedeque, ali, a gente vai mais tarde trabalhar sobre ele, louva a Deus. E como é que é a frase de Melquisedeque? Vai lá para o verso 20, capítulo 14, verso 20. Vou ler o 18 para fazer a frase completa. Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. E o texto termina deixando bem claro que ainda que Abraão tivesse sido um homem de ação, com um exército de 318 homens, lutando contra nações poderosas, essa vitória não era de Abraão. Era uma vitória do próprio Deus. Na Bíblia, gente, aprenda uma coisa. Na sua vida também, no seu ministério, na sua vida pessoal, você nunca é o herói. Os personagens bíblicos nunca são os heróis. Sempre o herói é Deus. A diferença é quem reconhece isso e quem não reconhece isso. E Abraão, ele reconhece, naquele momento de adoração, diante daquele sacerdote misterioso, Melquisedeque, de que Deus tinha vencido a guerra. Assim, as batalhas ou as guerras de fé, em primeiro lugar, a gente precisa crer. E esse crer é entrar na guerra pela fé. De duas maneiras. Com ação. Uma fé que age, uma fé que confia, uma fé que avança, uma fé que não se deixa abalar, uma fé que não enterra a cabeça num buraco, uma fé que não me leva para debaixo do edredom, mas uma fé que me levanta e diz: eu vou vencer em Deus. E ao mesmo tempo que reconhece que é Deus quem guerreia as nossas guerras, que eu não estarei só. Amém, irmão? Você acredita que Deus guerreia suas guerras? É sabendo que é o Senhor, que está ao meu lado, o próprio Senhor Jesus Cristo, como esteve ali, tipificado em Melquisedeque. A gente vai já trabalhar isso. Do lado de Abraão, ele vai dizer, em Mateus 28, no verso 20, ele vai dizer: e eis que estarei convosco todos os dias, até as consumações. De que ele é o Deus que guerreia as nossas guerras. Por exemplo, há tantas histórias poderosas como essa na Bíblia, na certeza de que o Senhor é aquele que a gente pode confiar, porque Ele é aquele que nos dá vitória. Na minha devoção essa semana, se você puder ir, sem fechar, Gênesis, coloca a sua fitinha, né? Em Gênesis 14, mas vai para 2 Crônicas capítulo 20. 2 Crônicas capítulo 20, a história do meu devocional dessas últimas semanas. Estava Josafá, um rei, um homem de Deus nesse caso, um dos poucos reis fiéis a Deus na história da Bíblia. E uma colisão de reis também se levantam contra ele, nesse caso os exércitos moabitas e amonitas. Um exército enorme de Edom, é o que diz o verso 2, vindo além do Mar Morto, contra o rei, já está em Hazazon Tamar.
isto é, em El-Gedai. E aí o que acontece com Josafá? O que acontece com todos nós? O que deve ter acontecido com Abraão também. Quer dizer que ter coragem não é não ter medo. É como você reage ao medo. Se você deixa o medo te dominar ou se você supera o medo pela fé. E Josafá, diz o verso 3, ficou amedrontado com essa notícia. E o que ele fez? Foi para debaixo do edredom. Mudou de cidade. Ficou só chorando em casa, não queria receber ninguém. Sabe o que ele fez? Diz o verso 3, pediu orientação ao Senhor. Josafá faz o que a gente tem que fazer quando está com medo, quando as guerras surgem. Ele foi para a presença de Deus. Ele foi orar. E quando ele ora, ele diz assim no verso 5, 6, ó Senhor, o Deus dos nossos antepassados, somente Tu é o Deus que está nos céus, o Criador dos céus e da terra, como diz Melquisedeque. Tu governa todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Essa é a oração de Josafá. Essa é a oração que faz quem se ajoelha como gatinho se levantar como leão. E quando ele chega no verso 8, verso 9, disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, quando ele vai conversar com o povo, como guerra, praga, fome, nos colocaremos na tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado, clamaremos em ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. O povo todo diz isso em unanimidade. E é interessante que, olha a resposta de Josafá, eu me identifico muito com a resposta de Josafá, que ilustra esse princípio. Quando ele chega no verso 12, ele diz assim, na parte B, na parte final, ele diz assim, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Ixi, quantas vezes eu orando, pedindo a Deus, dizendo, Senhor, eu sei que é o Senhor que guerreia a minha guerra, eu não sei o que eu faço, mas eu sei que o Senhor há de me socorrer. Até que ele chega no verso 15 e escuta um profeta. E o profeta diz, não tenham medo, não fiquem desanimados, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Olha a resposta do profeta, a batalha não é de vocês. E aí, o que ele manda fazer? O rei Josafá, segundo a palavra de Deus, manda pegar os levitas músicos, manda botar na frente do exército. Vão na frente adorando, aleluia, né? E eles foram na guerra na frente, adorando ao Senhor. Quem era a frente da batalha? Eram os levitas, adorando a Deus. E Josafá prostrou o rosto em chão, em adoração ao Senhor. É o que diz o verso 12. E aí eles iam cantando, olha o que eles cantavam. No meio da guerra, verso 21, depois consultou o povo. O rei nomeou cantores para irem diante do exército, cantando e louvando ao Senhor, por sua santa majestade. Cantavam assim, deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E quando eles iam adorando, sabe o que aconteceu? O exército de Edom guerreou, entrou em crise com o exército de Amon, e os exércitos inimigos se destruíram por si mesmos. Quando o povo chega para a guerra, só encontra os mortos. Pegam os despojos e comemoram a vitória. Porque o Senhor é o general do nosso exército. É Ele que guerreia as nossas guerras. Amém, irmãos? Glória a Deus. O segundo ponto que eu queria trazer aqui é... Quando a gente guerreia com fé, irmãos. Com confiança de que o Senhor é que guerreia as nossas guerras. Entra na presença dEle. Mas muitas vezes a gente guerreia a nossa guerra, em primeiro lugar, mas a gente precisa guerrear, em segundo lugar, com amor. A gente guerreia a guerra dos irmãos. A gente precisa aprender a ter fé para guerrear a nossa guerra e fé para guerrear a guerra dos nossos irmãos. A narrativa mostra que Ló era alguém que tinha um encantozinho pelo pecado, pela soberba, pelo egoísmo. Estou procurando a palavra certa, pela
por acumular riquezas, e isso o tentava a flertar com o pecado, de fato, a se aproximar de Sodoma. E é engraçado que a gente precisa aprender uma coisa, e porque ele flertou, ele era crente, parte do povo de Deus, escolhido de Deus, mas porque ele estava flertando com o pecado, quando veio a justiça sobre os pecadores, Ló também sofre as consequências. Deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ser crente, como eu sou crente, você é crente, mas não interessa, se estamos flertando com o pecado, seremos, os pecadores rebeldes receberão de Deus juízo e punição, e os crentes receberão de Deus disciplina. Nós também sofremos quando Deus julga o pecado dos homens, se nós, mesmo como crentes, estivermos misturados com ele, lambuzados no mesmo pecado. Assim, Abraão poderia dizer, eu não vou ligar para Ló, eu nem ir para Ló se meteu nisso sozinho, o problema é dele. Ainda porque Ló ainda foi de olho grande no capítulo 13 e quis ficar com as terras mais férteis, de uma maneira egoísta. Abraão poderia dizer assim, ele não quis o melhor para ele que se lasque para lá. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Sim ou não, irmão? Eu sei que você não, só as pessoas de outras igrejas. E aí ele reúne os aliados daquela terra de Manré, ali onde ele habitava, porque eles viviam essa época onde eram, como eu falei, não eram reinos, eram cidades, e eles precisavam se unir para se proteger. E aí o princípio que eu vejo aqui é Abraão como um tipo de Cristo, que fala do Evangelho. A gente acha que o Evangelho está só no Novo Testamento, mas o Evangelho vem se manifestando em toda a história. Quando Cristo, que é o verdadeiro descendente prometido de Deus, da semente de Abraão, ele guerreou as nossas guerras. Sim ou não, irmãos? Mas é interessante. Ele deixou o céu, ele entrou no campo de batalha da humanidade, e enfrentou as forças do pecado, da morte, do diabo. Ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1,13, e nos trouxe para o reino da sua luz, quando nós éramos iguaizinhos a Ló. Nós não merecíamos o seu amor, mas ele nos amou. O justo guerreou a guerra dos injustos para nos salvar. E é assim que Cristo faz em nós. Somos pecadores, flertamos com Sodoma, ou nos lambuzamos totalmente nela. Mas o descendente santo de Abraão, Jesus Cristo, vem guerrear contra os nossos inimigos para nos trazer salvação, e salvação eterna. E se você precisa de salvação, Cristo é gracioso para te amar e te salvar a todo aquele que nele crê e a ele se rende. Mas dito isso, eu falo para que a gente aprenda de que esse é o padrão de vida do Evangelho. E assim como Cristo nos amou e guerreou as nossas guerras, sendo nós pecadores, nós precisamos amar e guerrear a guerra dos nossos irmãos e amigos, mesmo também nas suas lutas contra o pecado. Mesmo eles tendo culpa no cartório, mesmo sendo falhos, experimentando as consequências dos seus próprios erros, nós temos que aprender como Deus, como Cristo faz, como o Evangelho funciona, como Abraão agiu. Ele resgatou Ló. Jesus resgatou a nós. E nós precisamos
ser instrumentos de resgate para o nosso tempo, guerreando as guerras uns dos outros. Por isso que o Senhor, Ele nos chama como ministros do Evangelho para levar paz aos que estão em guerra. Por isso que Ele nos ordena a fazermos discípulos, amando uns aos outros, como Ele nos amou. Assim, em Cristo, nós fomos chamados para viver no padrão do Evangelho, lutando a guerra uns dos outros. A nossa fé não guerreia sozinho. Na nossa fé, a gente guerreia junto. A nossa fé se expressa numa guerra comunitária, no cuidado mútuo, no interesse um pelo outro. Eu resgatando você, você resgatando a mim. Por exemplo, alguém dessa igreja, alguém da sua célula que esfriou e precisa da sua oração, precisa da sua luta, precisa do seu apoio, mesmo que ele esteja errado. Como igreja, nós somos chamados a amar e cuidar uns aos outros. Isso é essencial para entender a vida da igreja. Há irmãos enfrentando lutas, visíveis e invisíveis. Mas nós precisamos carregar os fardos uns dos outros. Juntarmos a nossa fé em oração, em apoio, para vencermos os conflitos que atravessamos. A fé cristã é vivida em comunidade e somos chamados a carregar os fardos uns dos outros. Você é do que julga ou do que socorre? Ainda mais, nós como igreja, nós somos chamados para lutar pelas injustiças desse mundo. Quando os poderosos se levantam para saquear a terra, Abraão não foi passivo, ó céus, ó vida, não, a gente está lá para levantar a voz, para entrar na guerra, para cuidar dos que não têm alimento, do que não tem casa, do que não tem justiça, de quem não tem cuidado. Nós vamos até lá e guerrear a guerra deles e com eles, na busca da justiça. Como é que você tem lutado por justiça por aqueles que estão à tua volta? O amor que não entra em guerra pelo outro não é amor segundo Deus. Porque como posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo a meu irmão que vejo? O que não entra em guerra pelo outro não reflete o amor de Cristo, que guerreou por nós. E por fim, eu quero falar de Melquisedeque. Porque andar em vitória depende de fazer as alianças certas. Abraão venceu os reis, mas sua maior vitória foi espiritual. Quando ele se escolheu, nos últimos versos desse texto, escolher fazer aliança com Melquisedeque e não com o rei de Sodoma. Ele escolheu submeter-se às bênçãos do sacerdote de Deus e não aos interesses e às alianças do rei de Sodoma. Suas escolhas espirituais moldaram seu legado e preservaram sua fidelidade. Por um lado, Sodoma disse para ele: faz uma aliança comigo. Pode ficar com todos os bens, só devolve os homens. Mas Abraão diz: não quero ficar com nada que é teu, para que depois você não diga, eu enriqueci Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão queria que o testemunho ficasse claro. Quem me abençoou foi Deus. E eu não preciso do teu dinheiro. Eu não preciso da tua ajuda. Eu não preciso fazer aliança contigo para ser próspero. Porque é Deus que me abençoa. Mas pelo contrário, ele tem uma ceia com pão e vinho, com Melquisedeque.
o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, um homem misterioso, que a carta aos Hebreus associa que Jesus é como uma figura de Cristo. Melquisedeque é como que um portador da imagem de Cristo nos tempos de Abraão. É como se Melquisedeque fosse uma pregação do evangelho de Jesus antecipado. Alguém que mostrava um sacerdote que ninguém sabe a linhagem, ninguém sabe de onde veio, ninguém tem conhecimento da sua genealogia, mas se torna sacerdote para interceder sobre o povo de Deus, que Abraão reconhece como superior a ele. Ele abençoa Abraão, Abraão entrega a ele o dízimo. Ele reconhece o rei e sacerdote Melquisedeque como o seu superior espiritual e em autoridade, o rei da justiça e da paz, é o que diz o texto. E essa interpretação vai sendo seguida desde o Antigo Testamento. Salmo 110, verso 4. O salmista diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, associando a genealogia de Davi e a do Messias à genealogia de Melquisedeque. Assim, Melquisedeque funciona como um tipo de Cristo, rei e sacerdote, trazendo pão e vinho, ainda que a gente não possa dizer que eles estavam ali comendo o pão e o vinho como nós, mas ficamos tão impressionados com essa figura messiânica que entrega pão e vinho ao seu discípulo, assim como Jesus entrega aos discípulos, que recebe o dízimo de Abraão, assim como Cristo do seu povo, sendo o seu rei. Que impressionante essa história. Isso mostra o aspecto de adoração quando ele entrega o dízimo, de gratidão, de submissão a esse reinado, o reinado de Deus. Dizendo a Abraão: eu não quero ser um rei como Cadalaomer, ou como da Babilônia. Meu rei é Deus. Para concluir, Calvino, quando fala de Melquisedeque, ele diz assim: a mesma pessoa, pois, que foi constituído o único e eterno sacerdote com o fim de nos reconciliar com Deus, e que, tendo feito a expiação, pode interceder por nós, assim também um rei, de infinito poder para assegurar nossa salvação e nos proteger por sua cuidadosa guarda. Consequentemente, confiando em sua intercessão, podemos permanecer ousadamente na presença de Deus, que, como em nós é assegurado, nos será propício, que, confiado em seu invencível braço, certamente triunfaremos dos nossos inimigos. Melquisedeque é o rei sacerdote, a imagem de Cristo, que abençoa Abraão e intercede por ele, para que ele viva uma vida vitoriosa. Com quem você tem feito as suas alianças? Com o rei de Sodoma, que pode te dar dinheiro e poder? Ou com Cristo, que carrega as bênçãos de Deus? Com quem você tem feito alianças? Na sua carreira, você aceitaria um trabalho que comprometeria seu testemunho? Ou você prefere dizer: não, o que eu tenho foi Deus que me deu? Nem toda porta aberta vem de Deus. Nem toda proposta vem de Deus. Às vezes vem de Sodoma. Mas uma vida vitoriosa é alguém que faz aliança com Cristo, o verdadeiro sacerdote que nos liga a Deus. Gênesis 14, eu concluo assim: não é apenas uma narrativa histórica, é um mapa espiritual para todos aqueles que guerreiam com fé. E hoje Deus nos chama a crer nas suas promessas, a agir com coragem e reconhecer um Deus nas nossas vidas que nos leva a viver uma vida de vitórias.
nos chama hoje a amar os nossos irmãos e guerrear as guerras uns dos outros. E que nos ensina que a vitória na guerra está nas alianças corretas. Não fazendo aliança com os reis desse mundo, com as propostas desse mundo. Mas tendo aliança com Deus, por meio do seu sacerdote. Aquele que Melquisedeque apenas refletia. Aquele que Melquisedeque era apenas uma sombra. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Acima de tudo, uma vida de vitória é se render ao Rei e Sumo Sacerdote, Jesus Cristo. Aquele que Ele nos traz o pão e o vinho, que é seu corpo e seu sangue. Aquele que nós nos entregamos e damos toda a nossa vida para Ele, além do dízimo. Aquele que pode completamente nos reconciliar com Deus e guerrear as nossas guerras. Como você tem guerreado a sua vida? As guerras da sua jornada, com fé ou nas forças humanas? Hoje eu quero convidar você a ajustar suas armas de guerra e a confiar em Deus. Vamos orar? Fique em pé comigo. Quero orar por você. Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada um desses guerreiros da vida que estamos aqui. Quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada um deles. Eu não sei quais são as suas guerras, se são internas, se são externas, se são pessoais, se são no trabalho, se são familiares. Mas, Senhor, que haja a partir de hoje uma nova postura de fé, de confiança, de ousadia, na certeza de que é o Senhor que luta as nossas batalhas. E assim, meu Deus, como o Senhor lutou as batalhas de Abrão, Senhor, abençoa cada um de nós, a cada um desses irmãos. Abençoe suas famílias, seus negócios. Abençoe sua casa. Abençoe suas necessidades. Meu Deus, age dos céus e opera nas nossas vidas. Move na direção do teu povo, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. E a ti nós contigo fazemos aliança hoje. Renovamos, como fizemos nessa ceia, renovamos a nossa aliança, porque o Senhor é o Rei dos Reis, e mais do que um Rei sobre toda a terra, que tem poder sobre toda a terra, seja o Rei sobre a nossa casa, seja o Rei sobre a nossa família, porque nós nos entregamos a Ti. É em Ti que nós colocamos a nossa fé, a nossa vida, a nossa confiança. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus e faça a sua oração a Deus agora. A sua oração de guerra, de confiança. Declare agora o que você confia, o que Ele pode fazer, o que Ele pode realizar. Abre a tua boca e declara a tua fé do que Ele pode fazer na tua casa, na tua vida.
braço forte do Senhor. Você não está sozinho. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Esse é o teu Deus, é o teu Deus. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça mais, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Você crê, irmão? Aquele que acalma o vento, Ele está com você. que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, que estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça mais, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça mais, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Quantos vão sair daqui cheios de confiança no Senhor para vencer as batalhas, para desfazer as obras do inimigo? Aleluia. Confie em Deus, irmão. Ele é contigo. Ele é contigo. Ele está ao seu lado. Amém.